Paulo está escrevendo para pessoas que viviam no meio daquela sociedade erotizada, permissiva. Por isso que essa palavra aqui, ela ganha um destaque quando você se lembra disso. Quando Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês se abstenham da prostituição, isto é, de toda forma de imoralidade. Ele está orientando os crentes a irem contra a sociedade, a irem contra a maré, contra o que todo mundo fazia. E naturalmente isso não é uma coisa fácil, mas é a mesma coisa que acontece hoje. Nós vivemos numa sociedade que parece estar repetindo aqueles tempos, onde a permissividade, a falta de valores absolutos, a relativização da moral e da ética prevalecem e influenciam a vida da própria igreja. Você vai encontrar dentro da própria igreja gente que tem o hábito de ficar. Ficar significa passar uma noite com alguém que não é seu namorado, com o qual você não tem nenhum compromisso, só para sexo. No dia seguinte vai ficar com outro. Isso é visto com naturalidade. Sexo antes do casamento. Namorados que têm relações sexuais antes do casamento, como se fosse uma coisa absolutamente normal. Ou então, pessoas casadas que têm casos fora do casamento, e isso é visto também como alguma coisa permitida. Para não falar da bigamia, né, que hoje tem um nome bonito, poliamor. Poliamor, porque bigamia fica um negócio meio estranho, né? Aí o pessoal cria um nome, né? Eles vão inventando nomes, né, para tirar a conotação, é poliamor, não é? O homem que é bígamo, é você gostar de muitas pessoas ao mesmo tempo, se relacionar, né, com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas no fundo é a velha e conhecida poligamia, né? Que eles chamam de poliamor e por aí vai. Essa é a sociedade que nós vivemos, isso entra na igreja. Isso entra na igreja, isso afeta as pessoas que se professam cristãs. Há evangélicos que vivem na prática destas coisas. Por isso essa exortação do apóstolo Paulo, ela é tão relevante para nós nos dias de hoje. Quando diz assim: essa é a vontade de Deus para vocês, que vocês se abstenham da prostituição, de toda forma de imoralidade, de toda forma de conduta sexual que não está de acordo com a palavra de Deus. A segunda orientação que Paulo nos dá aqui está no verso 4. Ele continuando diz, no verso 3 ele diz: se é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ponto 1, que vos abstenhais da prostituição. Ponto 2, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Essa expressão, saber possuir o próprio corpo em santificação de honra, foi uma decisão dos nossos tradutores, porque o texto grego, ele diz literalmente que cada um de nós deve saber possuir, que é um verbo que pode ser traduzido como controlar, ter e obter, o próprio vaso. A palavra corpo é uma interpretação, que está no original é a palavra vaso, com toda em santificação e honra. Há várias possibilidades de tradução, e se você tem aí a NVI, nova tradução na linguagem de hoje, você já vai ver que elas optam por traduções diferentes dessa aqui. Mas as traduções possíveis são: que cada um de vocês saiba obter uma esposa em santificação e honra. É possível? É. Gramaticalmente pode ser traduzido assim: que cada um de vocês saiba tratar a sua esposa com santificação e honra. É possível sim, porque está interpretando a palavra vaso como sendo esposa. Ou então, se você traduzir a palavra vaso como sendo seu corpo, você tem a tradução que a gente tem em Almeida aqui, que eu considero a mais correta: que cada um de vocês saiba controlar, possuir no sentido de controlar o próprio corpo, ou usar o próprio corpo em santificação e honra. Por que eu acho que essa é a tradução correta? Porque é disso exatamente que Paulo está falando aqui. Ele não está falando do casamento ainda. Ele vai mencionar isso mais adiante, mas por enquanto ele está tratando da relação individual, dos indivíduos com relação à área sexual. Então, essa interpretação que nós temos aqui na Almeida é a que melhor se encaixa no contexto. E ela não exclui a outra, porque você saber controlar o seu próprio corpo em santificação e honra envolve saber se relacionar corretamente com a sua esposa. Envolve isso também. Então, nós optamos por essa, vamos ficar com a nossa tradução de Almeida, que nós entendemos faz um bom trabalho na tradução dessa difícil passagem do Novo Testamento grego. E se esse é o sentido, o que é que Paulo está dizendo aqui? Quando ele diz que
cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, ele está dizendo que cada um de nós deve usar o corpo de maneira santa e honrosa. Eu não vou usar o meu corpo para me deitar com uma prostituta, eu não vou usar o meu corpo para me deitar com o meu namorado, eu não vou usar o meu corpo para me deitar com uma pessoa que não é a minha esposa, eu não vou usar os membros do meu corpo para ficar me masturbando diante de uma tela de computador, ou de iPhone, ou de qualquer outro tipo de mídia. Eu não vou usar o meu corpo para nenhum fim ilícito, somente para aquilo que glorifica a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus lhe deu um vaso, que é o seu corpo, e você tem que saber usá-lo. Eu não quero parecer aqui, com essa exortação, negativo com relação a sexo. Sexo é uma coisa boa, maravilhosa. Disso aí nós não temos dúvidas. E do povo que mais, eu acredito que o povo que mais deveria desfrutar com alegria e abundância o sexo são os crentes em Jesus. Porque eles sabem por que é que Deus nos criou assim. E o relacionamento sexual é muito mais intenso quando a gente entende. Ele é muito mais prazeroso quando a gente entende a origem de tudo isso e por que Deus fez tudo isso. Então eu não quero parecer negativo. Só que Deus nos deu esse privilégio no ambiente do casamento, para proteger a família, para proteger a sociedade, para proteger a igreja, para proteger você. As leis de Deus não vieram para lhe destruir, para proteger você e abençoar você. Então, você tem que saber usar o seu corpo de maneira santa e de maneira honrosa. Não indecorosa, não indecente, não imoral. É a orientação que Paulo dá para aqueles irmãos que viviam numa cultura onde cada um usava o seu corpo do jeito que queria. Note que ele diz aqui: cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Ou seja, você tem que saber para poder possuir. Sem o entendimento, não vai fazer sentido você ir contra a corrente, quando todos os seus amigos estão indo para a balada, todas as suas amigas na universidade têm namorado e transa com o namorado, e você lá, né, sozinha, quietinha, sofrendo bullying, né, como a santinha e tudo mais. Tu és virgem ainda? Que coisa, né? É virgem ainda, né? Onde ser virgem é visto cada vez mais como uma coisa pejorativa e motivo de bullying. Mas se você souber, então você vai entender por que é que Deus diz que você tem que usar o seu corpo de maneira santa e honrada. De maneira santa e honrada. Então é preciso conhecimento de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que Ele nos fez homem e mulher, macho e fêmea, que Ele fez um homem, que Ele fez uma mulher, que os casou para sempre e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E que o casamento e a relação sexual representam o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Se você sabe essas coisas, então você vai ter condições de possuir o seu corpo, usar o seu corpo de maneira santa e honrada. E você não vai ser o contrário. Veja como diz o verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Esse tipo de comportamento a gente espera dos pagãos, dos incrédulos que não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus. E porque eles não conhecem a Deus, eles não têm referencial nenhum. Eles não temem a Deus. Eles não amam a Deus. Eles não sabem que Deus é santo. Os deuses deles são deuses criados segundo a sua imaginação. Pensa, por exemplo, nessa época, os deuses romanos da mitologia romana eram deuses que desciam, tomavam forma humana, desciam à terra para se misturar com os homens e com as mulheres, ter relações, de onde vieram os famosos semideuses como Hércules, Perseu. E Hollywood explora muito esse tema, não é? São os deuses pagãos, que eram imorais, adúlteros, promíscuos. Os gentios não conhecem o verdadeiro Deus, por isso, porque eles não conhecem, eles fazem o que querem com o corpo deles. Eles satisfazem, como Paulo diz aqui, o desejo de lascívia. O desejo de lascívia são os desejos ou as paixões mais baixas da nossa personalidade, as mais imundas, as mais erradas, para as quais não tem limite. E eles usam o seu corpo para fazer isso porque eles não conhecem a Deus. Mas você conhece, não conhece?
Você conhece a Deus. E Deus, nesse caso, vai cobrar muito mais daqueles que conhecem do que do pagão que não entende. O juízo começa pela casa de Deus, diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 4. Você conhece a Deus, e você sabe que a vontade dele é a sua santificação. Você sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso você tem que saber usá-lo de maneira santa e de maneira honrosa.